Eu converso com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, nossa querida UF, e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. Depois de semanas de ataques, professor, meses de tensões, décadas de desconfianças de ambos os lados, a gente não ia imaginar que um cessar-fogo de dias ia ser respeitado tão facilmente assim. Por isso eu pergunto, professor, o quão grande é essa preocupação com esse retorno do conflito Israel-Hezbollah? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, por definição, o cessar-fogo é temporário, né? Numa situação de guerra entre países, depois do cessar-fogo viria um armistício e aí um tratado de paz. Há guerras, por exemplo, a Guerra da Coreia nunca teve o tratado de paz, continua com o armistício desde 1953. No caso do Hezbollah, já não se esperava que o cessar-fogo fosse levar a uma paz mais prolongada, porque o atual líder do Hezbollah, o Naim Qassem, afirmou que esse cessar-fogo serviria para o Hezbollah se reorganizar, voltar a atacar Israel e ajudar na eleição presidencial do Líbano, que acontece em 9 de janeiro. Então, já por declaração do próprio Hezbollah, já não se esperava que o cessar-fogo fosse durar, inclusive porque ele seria planejado para durar até 7 dias depois da posse do Trump, que é 20 de janeiro. O cessar-fogo terminaria no dia 27 de janeiro, Márcio. Agora, nós vemos que ele vem sendo violado pelos dois lados. Aí, só para concluir, Israel alega que o Hezbollah não cumpre o cessar-fogo, que coloca suas tropas para baixo do rio Litani, que fica a 24 quilômetros da fronteira norte de Israel. Esse era um dos termos do cessar-fogo. E o Hezbollah afirma que Israel não cumpre o cessar-fogo porque continua alvejando, inclusive, civis dentro do Líbano. Então, os dois lados se acusam mutuamente, Márcio. O senhor traz pontos interessantes aí. Primeiro, sobre o governo americano, já que citando a posse de Donald Trump. Neste momento de troca de comando, Joe Biden, Donald Trump, os Estados Unidos ainda conseguem influir de alguma forma nas decisões de Israel? Tenha paciência, Israel. Não responde a esse ataque do Hezbollah. Consegue? Olha, os Estados Unidos e a França disseram para Israel que eles consideravam que Israel estava violando esse cessar-fogo nos últimos dias, os dois países. O governo Biden já está com um gabinete de transição do Trump dentro da Casa Branca, inclusive porque essa foi um dos compromissos do Biden de que a transição seria pacífica. Nós sabemos que o Trump vai ser muito mais severo, tanto em relação ao Irã, quanto com os proxies do Irã, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, porque o Trump afirmou isso diversas vezes, inclusive acusou o Biden de descongelar dinheiro do Irã que foi usado para financiar esses grupos terroristas. Então, de certa forma, o gabinete do Trump está acompanhando esse cessar-fogo, Márcio. Mas aí, só para concluir, os Estados Unidos ameaçaram Israel que se ele não fizesse esse cessar-fogo, eles deixariam passar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando Israel. Então, o Biden, no final de mandato, tentou fazer o máximo para esse cessar-fogo ser efetivo, Márcio. E o que o senhor falou também na sua resposta, na sua primeira resposta, professor, eu imagino que uma das preocupações com uma possível retomada dos conflitos seja com a população que já voltou para suas casas, já voltou para as regiões de onde tinham saído no início dos bombardeios para ter mais segurança. Tem como dar segurança a essas pessoas? E digo isso dos dois lados da fronteira? Muito difícil. O que Israel alegava, inclusive divulgou imagens, que o Hezbollah colocava foguetes dentro das residências das pessoas. Israel divulgou imagens de foguetes sendo acionados dentro das casas. E as pessoas muitas vezes nem têm como negar o uso das casas como instrumento de guerra, porque elas são ameaçadas, elas têm medo. E, além disso, Márcio, muitos túneis foram construídos pelo Hezbollah na fronteira norte de Israel. A resolução 1701 da ONU, que deu fim à Segunda Guerra entre Hezbollah e Israel em 2006, determinava que o Hezbollah não poderia se instalar para baixo desse rio Litani. O Hezbollah se instalou no meio dos civis. Então, é mais de 1 milhão de pessoas que devem retornar ao sul do Líbano, que tenta retornar nesse momento, e de 60 a 80 mil israelenses que tentam retornar ao norte de Israel. Todos esses são inocentes, Márcio. Eu conversei com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UF. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite a todos.